Os Flintstones, criado por William Hanna e Joseph Barbera, a série se tornou um marco na história da animação. Além de atrair o público criança, também atraiu uma parte do público adulto. E a proposta dessa série era misturar humor, situações cotidianas e uma maneira caricata da vida pré-histórica, e isso acabou cativando espectadores de várias idades. O desenho também revolucionou a forma como os desenhos animados eram produzidos e consumidos. E os Flintstones, ele trouxe aquele lado e tema mais adulto, e assim a série abordou questões familiares, sociais e dentre outras de uma maneira humorística e acessível. Porém, nos primeiros anos de exibição, os Flintstones foi patrocinado pela marca de cigarros Winston. E essa parceria, ela não só moldou a animação, mas também a forma como a série abordava o consumo de tabaco. Para um contexto, naquela época, fumar era visto como um comportamento socialmente aceitável, e um modo de dizer até bonito. E a presença de um patrocinador da indústria do tabaco influenciou a maneira como os personagens eram retratados. Algo interessante é que os personagens Fred e Barney, eles frequentemente apareciam ali em comerciais integrados ao desenho. E assim, eles fumavam ali o cigarro Winston e exaltando as qualidades. Bom, e essa inserção de propaganda, além de ser uma estratégia de marketing usada naquela época, também refletia a cultura da época, onde, como eu mencionei, o ato de fumar era visto como uma coisa bonita e até sofisticado e moderno. E esses comerciais dentro do desenho era até bem marcante ali. Em várias ocasiões, o Fred e o Barney, eles interrompiam a narrativa dos episódios para poder promover o cigarro com diálogos que falavam bem do produto, porém de uma forma humorística. E esses momentos, além de servirem como uma pausa cômica, também era uma forma, de atrair o público, engajar o público com aquela marca ali. Porém, com o passar do tempo, teve mudanças na percepção do cigarro. Com o decorrer dos anos, o aumento das informações sobre o cigarro e os riscos à saúde foi se tornando, um ponto de discussão bem forte. E à medida que o passar dos anos avançavam, como eu mencionei, ia criando mais evidências, ia chegando mais dados científicos sobre os perigos do tabaco, e a percepção do público começou a mudar. Inclusive, teve várias campanhas anti-tabagismo, por exemplo, e uma crescente da parte de saúde pública para conter, o cigarro. Porém, algo interessante é que o Flintstones, mesmo trazendo a polêmica de ter sido no passado patrocinado por uma marca de cigarro, ele teve ali uma nova virada no tom do desenho. Com o decorrer do tempo, chegou um novo patrocínio da Post Cereals, e assim os criadores de Os Flintstones começaram a ajustar o tom do desenho para atrair um público mais jovem. E aquele humor adulto, as referências ao cigarro e até mesmo algumas piadas pro lado mais adulto, com o passar do tempo foram deixando de lado. E no decorrer da animação, foi surgindo ali novas histórias pro lado mais leve e também centrado mais na dinâmica familiar. E com o decorrer do tempo, a popularidade crescente da TV como meio de entretenimento familiar incentivou os produtores dos Flintstones a criar episódios que pudessem ser assistidos por todas as idades. Além disso, como eu mencionei, a mudança, do patrocínio saindo ali de uma marca de cigarro para uma marca de cereais acabou reforçando ainda mais essa nova direção que o desenho havia seguido, já que, por exemplo, cereais matinais é mais comum de ser fortemente associado ao público infantil. E é interessante que hoje em dia muitos fãs dos Flintstones nem fazem ideia desse passado que ele tem e de como um desenho que era mais voltado para o público adulto, que tinha menções de cigarro e um humor mais adulto, e sem contar que Fred e Barney fumando ali em comerciais de TV. Hoje em dia, por exemplo, é até difícil a gente imaginar, que esses personagens um dia já foram associados a esse universo, de cigarro. E é até engraçado que a história dos Flintstones começou um desenho mais adulto, e é até interessante que isso demonstra, que a percepção do público e mostra como a cultura muda ao decorrer do tempo. Hoje em dia, os Flintstones são bastante lembrados pelo apelo familiar, e esse envolvimento que ele teve no passado com o tabaco é tratado como uma curiosidade bizarra do desenho. Uma curiosidade até engraçada é que os Flintstones, eles não foram os únicos exemplos de personagens que foi usado para promover cigarros. Vários desenhos animados daquela época foram usados ali para tornar o cigarro mais atraente. Um exemplo é o famoso Joey Camel, da marca Camel, que foi amplamente criticado por atrair jovens para o tabagismo. Mas no caso dos Flintstones, o uso de personagens animados para promover o cigarro, e era até bizarro, que os Flintstones daquela época, por mais que ele fosse um desenho mais virado pro lado adulto, ainda assim tinha crianças que assistiam e acabou tendo influências na referência de cigarros. Bom, então essa foi a história sobre o
Flintstones e sua polêmica, entre aspas, até porque a polêmica não foi tão profunda, porque naquela época era mais comum. E antes de realmente dar uma polêmica enorme, os Flintstones tinham trocado ali por uma marca de cereal, e assim não teve tanta dor de cabeça. E apesar de todo esse passado polêmico, os Flintstones continua sendo uma das franquias mais queridas da história das animação. E essa transição dos Flintstones de um público adulto para um público infantil nos mostra, né, como desenhos, animações e até filmes mesmo, coisas da cultura pop, como eles mudam ao longo dos anos. Bom, então é isso, esse foi o vídeo e tchau.